Fala, nação rubro-negra! Muito boa tarde, Deco na área. E é revoltante o que a gente acabou de presenciar aí nessa convocação da seleção brasileira. Lógico que esperávamos que o Flamengo fosse prejudicado. Isso é óbvio que a gente esperava que o Flamengo fosse prejudicado por Tite, Juninho e companhia, Caboclo e etc, né? Na convocação da seleção brasileira só tiveram 4 jogadores que atuam aqui no Brasil, né? Dentre eles, 2 jogadores de meio e ataque do Flamengo, né? Everton Ribeiro e Gabigol. E aí, apenas 2 jogadores, né? O Flamengo teve 50% dos jogadores que jogam no Brasil convocados são do Flamengo. Tem o Gabigol, que realmente nós esperávamos que fosse convocado. Aí o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro tá mal. Mas, gente, parem e pensem. O Flamengo perderá o Arrascaeta. Ficaremos sem os 2 meias de criação, de construção, que jogam pelo lado do campo. E aí que vem o que a gente vem batendo na tecla. Precisamos reforçar a equipe. Isso é apenas o começo. E a gente vai resenhar agora muito sobre essa convocação da seleção brasileira, né? Quantos jogos o Flamengo ficará sem esses jogadores? Então, galera que está chegando aí, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação para que possamos chegar à marca aí de 250 mil inscritos. Chegando a 250 mil inscritos, sortearemos um manto sagrado. Tá? Lembrando a vocês do sorteio lá no Instagram, Deco SRN, em parceria com Júlio Miguel Neto. Sigam os 2 perfis, Deco SRN, Júlio Miguel Neto no Instagram, além de se inscrever no canal Deco SRN aqui, no canal Rubro News, sortearemos uma réplica da Taça Libertadores da América. Pessoal, então não esqueçam também do telefone aqui embaixo na descrição. Você pode receber todos os vídeos Deco SRN em primeira mão, tá? Tem um telefone aqui embaixo na descrição, ok? Não esqueça então de compartilhar esse vídeo com os amigos, acionar o sininho de notificação e se inscrever no canal. Então vamos mostrar aqui nossa indignação, lógico, né? O Brasil terá 2 jogos agora, dia 4 com o Equador em Porto Alegre, 4 de junho, e no dia 8 de junho contra o Paraguai em Assunção. Então são os 2 primeiros jogos, né, nesse ano aí terrível que será para o Flamengo aí, com vários desfalques, né? Vão tentar de tudo tirar o tricampeonato do Flamengo. Isso aí vocês podem ter certeza. Podem ter certeza que tentarão fazer isso. Isso porque ainda não teve a convocação da seleção pré-olímpica. Que ainda poderemos perder Gerson e Pedro. Ainda tem outros jovens valores que estão crescendo aí, que poderiam ser opções no banco de reservas, que é o caso do João Gomes, que é o caso do Mateuzinho na lateral direita. Por isso que eu falo a vocês, qualquer reforço hoje que vem bem, será muito bem recebido. É o caso do Rodinei. Muita gente vem reclamando do Rodinei, da volta do Rodinei ao Flamengo. Será importante, gente. Será importante. O Flamengo perderá o Isla, gostem ou não gostem do Isla, é menos um jogador. E aí o Flamengo ficaria com quem? Só com apenas o Mateuzinho? Imagina se o Mateuzinho é convocado para a seleção pré-olímpica. Com quem iríamos para a lateral direita, pessoal? Parem, pensem que o negócio é mais absurdo do que vocês acham que seja. É um absurdo. E a gente aqui, como influenciadores do Flamengo, temos que colocar a boca no trombone, sim. Mostrar nossa indignação com isso. Indignação. E agora o Flamengo está penando aí para contratar reforços, porque com esse momento aí ruim, com essa pandemia aí que está acontecendo, que não melhora, apesar de vir a vacina, e aí continuamos sem ter condições de contratar jogadores, teremos primeiro que ajustar a parte interna, que são as renovações de contrato, que é o caso do Arrascaeta, da renovação dele, que é a renovação de contrato do Gerson. Então isso é uma coisa absurda, premeditada, estamos de saco cheio disso, de sermos apenas nós prejudicados. O Palmeiras perdeu o goleiro apenas, o Everton. Será que o Rony aí não está jogando bem também? Enfim, vou dar um outro exemplo, né? O melhor jogador do Palmeiras, né? Que é o Rafael Veiga. Ele está jogando mais bola ou não do que o Everton Ribeiro? Sejamos sinceros. Mas ele convoca o Everton Ribeiro, que é do Flamengo. Ah, o Everton Ribeiro não está jogando nada, fizeram um favor pro Flamengo. É desfalque, gente.
o Everton Ribeiro, mal ou bem, é um jogador importante para o elenco do Flamengo. E na boa, o Rafael Veiga do Palmeiras está jogando mais nesse momento. Mas por que o Rafael Veiga não foi convocado e foi o Everton Ribeiro? Por quê? Gostaria de saber, seu Tite. Gostaria de saber, seu Tite. O normal era o Gabigol ser convocado e o Rafael Veiga. Que o Flamengo pelo menos ficaria com meia ali pelo lado do campo. Mas agora perderemos os dois, porque tem o Arrascaeta que será convocado. Vocês têm alguma dúvida disso? E aí vem o pior. O Flamengo perderá esses jogadores por 4 partidas. Quais são as partidas? Vocês devem estar me perguntando. Teremos o Palmeiras, que disputa o título com o Flamengo. Depois do Flamengo, para mim, é o melhor time do Brasil. Aí depois próximo o Atlético Mineiro. Aí vem São Paulo Internacional. O Grêmio aí tentando crescer com o Douglas Costa. O sarrafo aumentou, gente. E eles vão continuar só convocando jogadores do Flamengo. Só jogadores do Flamengo. Podem ter certeza disso. Vão tirar o máximo de jogadores do Flamengo. E aí perderemos esses jogadores para o jogo do dia 30 contra o Palmeiras no Maracanã, 30/5. Porque o Flamengo não vai na CBF e acaba pleiteando a liberação. O jogo é só no dia 4. A necessidade. E aqui no Brasil, em Porto Alegre. Então esperamos que haja o bom senso, que eles se representem depois do jogo. Que se apresentem, desculpa, depois do jogo do Palmeiras, tá? O jogo é só dia 4 contra o Equador em Porto Alegre. Dá muito bem para eles jogarem contra o Palmeiras. Então o Flamengo tem que ir à CBF. Solicitar isso é o mínimo que a CBF pode fazer pelo Flamengo. É o mínimo. Depois desse jogo, tem o jogo do dia 2 contra o Curitiba. Isso aí eu sei que os caras não vão liberar mesmo, apesar do jogo ser dia 4. Aí vai fazer o quê? Depois tem um jogo contra o Grêmio, no sábado, dia 5, lá em Porto Alegre. É isso mesmo, nação rubro-negra. 2 jogos dificílimos com 2 postulantes ao título brasileiro. E o Flamengo está aí desfalcado, seus 2 meias de ligação. Do quarteto fantástico, o Flamengo jogará sem 3. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Beleza, hein, CBF? Parabéns, hein? Parabéns. Bacana, E aí, depois terminamos com o dia 9. Flamengo e Curitiba no Maracanã, decidindo vaga para as quartas de final para as oitavas de final, Essa aí é a terceira fase, para as oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo é em Assunção, no Paraguai, dia 8. Vocês acham, sinceramente, que o Flamengo fazendo uma logística bacana que daria para os jogadores? Já aconteceu isso, Flamengo e São Paulo, e o Everton Ribeiro não conseguiu jogar. Estava cansadíssimo, um jogo no Uruguai. Então, para mim, eu já descarto esses 2 jogadores. E aí é o pior que acontece. O pessoal vai falar, e aí, Dé, qual será o time que o Flamengo jogará nesses jogos? Olha só, a gente está na conta do chá, nação rubro-negra. Além das convocações, a questão de lesões. Por exemplo, agora, o Michael está machucado com problema na panturrilha. E aí, se o Michael não joga, quem entrará? Temos quais opções ofensivas? Já pararam para pensar? Porque, com todos os jogadores à disposição, com esses jogadores indo para a seleção brasileira, qual time que o Flamengo terá do meio para frente? Se for na cabeça do Rogério Ceni, acredito eu que ele manterá os 2 volantes construtores, que é o caso do Diego e do Gerson. Eu não faria, já falei sobre isso, A mudança tática para ter uma melhora também do sistema defensivo, mas aí é um outro caso, é uma outra história para a gente comentar depois. Pelos lados, Vitinho de um lado e Michael do outro, Vitinho pelo lado direito e Michael do lado esquerdo, com com Bruno Henrique e Pedro centralizados. Então, recapitulando, Diego, Gerson, acredito eu, com Vitinho do lado direito, Michael do lado esquerdo, Bruno Henrique e Pedro. Temos um belo time, com esses jogadores estando em ótimas fases, como acontece hoje com Michael
e Vitinho. Ainda tem um problema, né? O Michael parou, estava numa crescente e agora tem que voltar, recuar um pouquinho, né? Porque não sabemos como ele voltará. Esperamos que ele continue voando. Mas sabemos que quando há uma lesão, o cara acaba, né, recuando um pouco. Normal, de quem fica um tempo parado. E lesão na panturrilha, para curar, tem que tomar muito cuidado. É um músculo chato demais. Então estamos na conta do chão. E quem teríamos no banco de reservas? Do meio para frente. Né, você tem o Max, que é um menino, né, e você tem o Rodrigo Muniz. Pararam para pensar nisso? A gente tem duas opções hoje, do meio para frente, né, com esses jogadores sendo convocados. Imagina se ele convocar para a pré-olímpica lá, os caras da seleção brasileira ainda, o Pedro e o Gerson. No meio a gente ainda tem algumas opções, né, para o lugar do Gerson, mas e para o lugar do Pedro? Aí você bota o Rodrigo Muniz. E ainda querem pedir uma negociação do Rodrigo Muniz lá com o time belga. Não tem que negociar o Rodrigo Muniz. Não pode negociar o Rodrigo Muniz. Senão a gente vai jogar com quem? Com o Sub-20, que ainda não está preparado, o menino lá, o Mateusão, que ainda é do Sub-17. Não pode acontecer isso, gente. E aí cabe agora a análise de desempenho junto com a diretoria do Flamengo, com o nosso presidente Rodolfo Landim, tem que liberar alguma verba. Como assim, Deco? Não tem dinheiro? Que eu falo da questão de você saber, né, ir ao mercado, ver as oportunidades que existem. Existem sim bons jogadores, você pode ir num time sul-americano, conseguir um empréstimo desse jogador com preço do passe fixado. Não é possível que o Flamengo não consiga isso. Jogadores em término de contrato. Mas o Flamengo precisa para ontem de 2 jogadores ao menos do meio para frente. Um jogador de velocidade pelos lados do campo. O Flamengo precisa de um jogador desse. E um jogador cerebral. O Flamengo precisa, sim. E se bobear tem um outro... E esse atacante de lado, que ele também faça às vezes o centroavante, como acontece com o Bruno Henrique. Porque eu tenho certeza que ainda puxarão o Pedro para a pré-olímpica. E quem sabe se o Bruno Henrique voltar à fase dele, ainda corre o risco de você perder o Bruno Henrique. Ainda temos problemas na zaga, caso o Rodrigo Caio volte a jogar em alto nível. E o Flamengo tendo problemas com os zagueiros. Hoje, na visão da torcida rubro-negra, o único, né, confiável é o Rodrigo Caio, apesar das lesões. E aí, como é que fica a nação rubro-negra? É essa que é a grande questão. Então, estamos aqui para mostrar o nosso descontentamento, né, o nosso posicionamento, aqui sempre, né, sempre protegendo o Clube de Regatas do Flamengo, porque a minha seleção é vermelha e preta. A minha seleção, como a maioria de vocês, como praticamente todos, tem gente que ainda gosta de seleção, eu não gosto. Entendeu? A minha seleção é vermelha e preta, tá? É o Clube de Regatas do Flamengo. Beleza, nação? Então até mais tarde, hoje tem live no nosso clube de membros. Se inscreva no canal, ó. Tem o telefone aqui embaixo, receber todos os links da EcoCRN em primeira mão. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação, tá? O telefone aqui, você recebe os links, beleza? Então, até mais tarde. Aqui não tem passador de pano, aqui a gente vai falar o que é, entendeu? E a indignação com o pessoal da seleção brasileira, que só nos prejudicam, mais uma vez sendo prejudicado. Volta a falar, o Everton Ribeiro não está bem, por que o Rafael Veiga não foi? É um bom questionamento para fazer, como foi o ano passado lá, né, que tiraram o jogador do Flamengo, sendo que o Thiago Galhardo estava bem no Internacional. Mas enfim, não vamos mais falar sobre isso, que é irritante. Beleza? Fiquem com Deus, então, até mais tarde. Saudações rubro-negras. Valeu, nação. Fui!